Capítulo 26, versículo 17 ao 29. A gente vai falar sobre a paixão, a morte e ressurreição do Senhor. Só que é um tema tão longo que eu acredito que hoje a gente vai falar um pouco sobre a Santa Ceia, depois a suprema agonia, a angústia de Jesus, a prisão de Jesus e a negação de Pedro. Eu acho que a gente não vai falar isso tudo hoje, mas a gente vai falar aqui o que a gente puder. Então, São Mateus 26, versículo 26. Diz assim o texto para nós, né? Todo mundo achou? 26, 26. É fácil de encontrar. Vai anotando o que é melhor e depois em casa lê com calma, né? Vai ter várias passagens bíblicas. Então vamos lá. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo abençoado, partiu e, distribuindo aos discípulos, disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: recebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, da nova aliança, que é derramado por muitos para remissão dos pecados. Eu vos digo, não beberei mais deste fruto da videira, até o dia em que convosco beberei o vinho novo no reino do meu Pai. Então aqui começa a ceia, os momentos, podemos até dizer assim, os momentos finais da vida de Jesus, vida terrena de Jesus, né? No sentido de ele como homem andando no nosso meio. Então aqui é instituído a Eucaristia. Muita gente vai dizer que a Eucaristia não é Jesus. Muita gente, muitas denominações aí, que até se dizem cristã, vão dizer que a Eucaristia não é o corpo e o sangue de Cristo. Mas nós podemos ver aqui, enquanto comiam, era uma ceia, aqui você pense na ceia judaica, porque se a gente tivesse tempo e fosse ler um pouco mais de detalhe, a gente ia ver Jesus dizendo aquela palavra que quando ele está para entrar em Jerusalém, que ele diz: olha, vai lá pegar aquele jumentinho, diz que o mestre precisa, aí vai, entra em Jerusalém. Depois tem um momento que ele diz assim: olha, vai até tal lugar, aí lá tu encontrarás tal pessoa, um homem lá. Quando tu encontrar, tu diz a ele: olha, o mestre precisa da tua sala para celebrar a ceia a Páscoa com os seus discípulos. E aqui Jesus está nessa celebração da Páscoa. O que é essa celebração da Páscoa que Jesus está realizando aqui? Lá em Êxodo capítulo 12, se você ler depois, você vai ver o que é. Ali a Páscoa judia, a Páscoa dos judeus. E Jesus ali, celebrando a Páscoa com os seus discípulos, Jesus toma o pão, dá graças, a palavra, porque muita gente vai dizer assim: então me diga na Bíblia, me mostre na Bíblia onde é que está Eucaristia na Bíblia. Aí você vai procurar, vai ler a Bíblia todinha e não vai achar a palavra Eucaristia. Só que a palavra Eucaristia significa ação de graças. Então quando diz que Jesus pegou o pão e deu graças, Jesus fez o quê? Jesus pegou o pão e deu Eucaristia. Jesus deu graças, fez uma ação de graças. E ali quando ele pega aquele pão, depois de dar graças ao Pai, ele vai e parte. E dá aos seus discípulos dizendo o quê? Dizendo: isto é o meu corpo. Veja, as pessoas podem dizer: não, Jesus, aquilo não é o corpo de Jesus, o pão não é o corpo, o pão representa, o pão simboliza, o pão isso ou aquilo. Não. Você vai dar ouvidos a essas pessoas ou a Jesus que pegou o pão e disse: isto é
o meu corpo. Isto é o meu corpo. Porque se Jesus quisesse dizer que simboliza, que representa, que faz de conta, Jesus teria dito. Pegaria o pão e dizia: isto aqui representa o meu corpo, ou isto aqui simboliza o meu corpo. Mas pelo contrário, Jesus disse: isto é o meu corpo. Depois ele pegou o cálice, deu graças e distribuiu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos vós e bebei, isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. A nova e eterna aliança. A aliança antiga era celebrada anualmente a Páscoa e se oferecia um cordeiro, um animal, um carneiro. Se oferecia um carneiro. Esse carneiro que se oferecia era símbolo, este sim, aquele sim, era símbolo, aquele cordeiro que oferecia-se lá na Páscoa judaica, era símbolo do verdadeiro cordeiro. Lembra quando a gente falou aqui, eu acho que foi no dia que eu estava fazendo a partilha aqui, e eu dizia que no batismo de Jesus, quando Jesus estava chegando para ser batizado, o que é que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aquele pão que Jesus oferecia, ali Jesus oferecia o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, porque ele é o verdadeiro Cordeiro imolado. Aí alguém pode dizer: não, Denis, simboliza. Deixa marcado Mateus aí, e aqui não está aqui no texto, não pede aqui, mas eu vou ler, porque o Senhor colocou isso muito forte no meu coração, essa questão de a gente não entrar nessa de que é símbolo. São João capítulo 6. Não, eu disse não pesquisar, não procurar, né? Mas pode anotar, pode ir anotando aí, né? São João capítulo 6, a partir do versículo... A partir do versículo 57, São João capítulo 6, versículo 57. Então veja, Jesus disse com o pão: isto é o meu corpo. Depois disse com o cálice: isto é o meu sangue. Aí alguém diz: não é, só representa, só simboliza. Veja o que Jesus diz aqui, né? Eu vou ler logo o versículo 52, que os judeus começam a questionar essa fala de Jesus. Os judeus discutiam entre si dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? São João capítulo 6, versículo 52. Os judeus discutiam entre si dizendo: como esse homem, falando de Jesus, pode dar-nos a sua carne a comer? Aí no versículo 57, para não ler tudo, Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Aí ele está falando aqui do maná que caiu do céu, lembra? Ele diz: quem come este pão, Jesus falando dele mesmo, quem come este pão viverá eternamente. Aí versículo 59. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Jesus estava ensinando no templo dos judeus. Aí ele diz, versículo 60, muitos, veja que palavra forte, muitos dos seus discípulos, ouvindo ele dizer que o seu corpo é verdadeiramente comida, que o seu sangue é verdadeiramente bebida, muitos dos seus discípulos, ouvindo, disseram: esta palavra é dura demais para nós. Aí diz assim: quem pode escutá-la? Eles disseram: é muito duro, a gente não consegue entender. Quem é que pode escutar? Esse quem pode escutar é quem pode entender.
Jesus, quando fala, muitas vezes ele diz assim: quem tiver ouvidos, ouça, né? Então eles disseram: como é que a gente pode entender isso? Aí veja, compreendendo que seus discípulos murmuravam por causa disso o quê? Dele dizer que o seu corpo é verdadeiramente comida e o seu sangue é verdadeiramente bebida, Jesus lhe disse: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subir aonde estava antes, subir para o céu. O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são Espírito e vida. Alguns de vós, porém, não creem. Jesus sabia com efeito, desde o princípio, quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria, falando de Judas. E dizia: por isso vos afirmei que ninguém pode vir a mim se isso não lhe for concedido pelo Pai. A partir daí, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e não mais caminhavam com ele. Aí Jesus olha aqui e diz assim para os apóstolos: alguns discípulos, muitos, ele diz, muitos dos seus discípulos foram embora. Aí Jesus, olhando para os apóstolos, os 12, diz assim: então disse Jesus aos 12: não quereis também vós partir, ir embora? Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, a quem iremos? Somente tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e reconhecemos que és o Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12, no entanto, um de vós é um diabo. Falava de Judas, filho de Simão Iscariotes. Este, um dos 12, o haveria de entregar. Então, meus irmãos, olha, se Jesus estivesse falando que o pão é o seu corpo, simbolicamente, vocês acham que Jesus iria deixar os discípulos, muitos dos seus discípulos, irem embora, se ele estivesse falando simbolicamente? Ele ia dizer: calma, gente, pelo amor de Deus, veja, Deus dizendo pelo amor de Deus, mas o trocadilho aqui, Jesus ia dizer: calma, eu não estou falando de vocês comerem a minha carne, eu não estou dizendo que esse pão é a minha carne, é um símbolo. Pelo contrário, ele não voltou atrás das palavras dele. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E por que jamais passarão? A gente leu agorinha. Porque as minhas palavras, as palavras que eu digo, são espírito e vida. Então jamais passará. Aí Jesus olha para os 12 e diz: vocês também não querem ir embora, não? Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: Senhor, mas a quem nós iremos? Porque somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E estas palavras que o Senhor diz, é palavras de vida eterna. A gente não sabe como é que esse pão é o seu corpo. A gente não sabe, muito menos, como é que esse sangue, esse vinho é o seu sangue. Mas nós cremos que tu és o Santo de Deus. Aqui eu estou colocando as minhas palavras, para você entender, né? Eu não sei como é, mas eu creio. A igreja sabe tanto que é um mistério, que toda vez quando o padre diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que é que a gente diz? Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Porque é um mistério. É um mistério. É um mistério muito grande. E mistério é isso. Mistério é insondável. Deuteronômio capítulo 29, versículo 28. Deuteronômio 29, versículo 28. Ele vai dizer assim: as coisas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as que não foram reveladas pertencem ao Senhor. Então a igreja,
para nos colocar de maneira racional dentro do mistério, nos explica um pouco do mistério, mas não nos introduz dentro do mistério. A gente não consegue, com a nossa razão, com o nosso intelecto, ir dentro do mistério. E por que a gente não consegue? Porque a gente é limitado. Nesse mundo aqui a gente está limitado. O apóstolo São Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, no capítulo 13, lá no finalzinho ele diz assim, hoje nosso entendimento é limitado, mas um dia nós conheceremos como nós somos conhecidos. Como é que a gente é conhecido? Jesus disse, até o fio de cabelo da vossa cabeça é contado. Dá para entender? Ele nos conhece de uma maneira tão profunda que até os fios de cabelo da nossa cabeça é contado. Ele diz assim, quando você for orar, entre no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está lá em segredo. Aí ele diz assim, antes que a palavra chegue na tua boca, ele já sabe o que tu vais pedir. Porque ele conhece. O salmista Davi disse assim, Senhor, eu sei que tu me sondas. Eu sei que tu me conheces. Se eu me assento, se eu me levanto, se eu estou andando, se eu estou parado, o Senhor me conhece. O Senhor sabe tudo de mim. Tem até um hino que diz, né? Tu me conheces, tudo sabes de mim. De onde vim, aonde estou, para onde vou. Então Ele nos conhece. Então não caiam nessa de dizer, é um símbolo, porque seu fulano de tal, que não tem fé, que é igual aqueles discípulos que foram embora, que não tem fé, sai da igreja, vai embora e depois inventa outra coisa, aí diz a mim, é um símbolo, meu irmão. Na igreja evangélica ele estava Como um símbolo. Quando termina a Santa Ceia, ele joga no lixo. Tudo que tem, joga no lixo. Tudo que tem, joga no lixo. Por quê? Porque é um símbolo. Agora eles fazem isso indo contra o próprio fundador deles, Martinho Lutero. Porque Martinho Lutero, quando ele se separou da igreja, né, que ele foi excomungado porque não queria se retratar, Martinho Lutero, a gente acredita na transubstanciação. O que é a transubstanciação? É a substância do pão muda, mas a aparência fica. A aparência é pão e a aparência é vinho. O sabor na boca é pão e o sabor na boca é vinho. Mas a substância, a natureza, já não é mais nem pão nem vinho. É corpo, alma e divindade. Então a gente crê na transubstanciação. Lutero, Calvino, Zwingli, aqueles que reformaram, entre aspas, né? Que disseram que ia reformar a igreja, mas pelo contrário, não reformaram foi nada. Eles, principalmente Lutero, acreditavam na consubstanciação. A igreja católica crê na transubstanciação, Lutero acreditava na consubstanciação. Enquanto estava sendo celebrado a ceia, Jesus vinha pelo poder do Espírito, e se unia ao pão. Aí era consubstanciação, ou seja, Jesus estava unido à substância do pão e do vinho. Aí eles ainda acreditam que Jesus está ali, mas quando termina o culto, Jesus sai, não mais está. Então veja que coisa, é por isso que come e depois joga fora o restante. Joga as tacinhas na pia, ou se às vezes nem lava mais, né, que é bem pequenininho, um cálicezinho bem pequenininho, joga dentro do lixo mesmo lá, pronto, acabou-se. E quando cai no chão, passa o pezinho assim, né? Então é assim, né? Aí... São João, capítulo 13, versículos do 1 ao 20. Né? A gente viu Jesus na ceia ali, instituindo a Eucaristia. Aquilo que a igreja celebra, né? Quando eu digo aquilo, eu estou falando assim numa linguagem para que a gente entenda melhor. Mas esse aquilo não é pejorativo. Está entendendo? Eu estou falando para dizer aquele sacramento que a igreja celebra,
que o padre celebra na missa, 13. Aquele sacramento que o padre celebra na missa não é um símbolo, é o que Jesus disse que era, né? É o que Jesus disse que era, tá certo? Então, João 13, versículos do 1 ao 20. Eu vou lendo e você vai acompanhando. João 13, do 1 ao 20. Antes da festa da Páscoa, né? Então veja, antes da festa da Páscoa, antes de celebrar mesmo a ceia ali com os apóstolos, antes de acontecer o dia D, né? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, morrer, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, Jesus amou os seus até o fim. Jesus me ama, Jesus te ama, Jesus nos ama até o fim. Até o fim. Esse até o fim não é até o fim da minha vida e da sua vida, não. É até o fim da vida dele aqui terrena, a ponto dele derramar o seu sangue. E agora, depois de ressuscitado, ele nos ama a eternidade toda. Tanto é que ele vai voltar porque nos ama. Certo? Durante a ceia, quando já o diabo pusera no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de entregá-lo. Então veja, todo projeto satânico, diabólico, todo projeto de pecado é posto em nosso coração pelo tentador. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que por trás da queda dos nossos primeiros pais havia, ou seja, existia uma voz sedutora, a voz de um anjo decaído, Satanás, a antiga serpente, dragão ou diabo. Quando Jesus foi tentado, a gente viu aqui naquele dia que foi eu que fiz a partilha, tentação de Jesus. Quem tentou Jesus? O diabo. Quando um jovenzinho começa a se cortar o braço, e a gente pergunta, por que você está fazendo isso? Ele diz, é porque eu sinto uma dor dentro de mim, e quando eu faço isso, aquela dor diminui. Mas na verdade não diminui nada, não diminui coisa nenhuma, só piora. Mas quem é que coloca na cabecinha dele que isso vai passar? O diabo. Quando eu estou ali com raiva de alguém e eu começo a pensar, vou fazer isso, fazer aquilo, quem é que está colocando? O diabo. Então a gente tem que pegar na tentação e cortar. Tem que cortar logo na tentação. São Tiago vai dizer na sua carta que o pecado é como uma criança. Primeiro é desejada, depois é concebida, depois é gerada e depois é dada à luz. O pecado também é assim. Primeiro é desejado, depois é concebido, depois é gerado dentro de nós. A gente começa a maquinar, eu vou fazer assim, vou fazer assado, vou fazer assado, vou fazer assim, ninguém vai saber, eu sou o cara. Aí depois dá a luz. Quando dá a luz, é um escândalo danado, porque o menino chora. Aí todo mundo sabe, ó, nasceu, está chorando, nasceu, né? O pecado é assim. A gente deseja ele, depois gera dentro de nós, né? Concebe dentro de nós. É por isso que diz assim, Jesus diz assim, todo aquele que olhou para uma mulher com desejo libertinoso, já adulterou no seu coração. Por quê? Porque o problema não é olhar, eu olho para a irmã, eu olho para outra irmã ali, eu olho para a aula, rapaz, que mulher bonita, que mulher bonita, que mulher bonita. O problema não é olhar e admirar. O problema é olhar e cobiçar, desejar com um olhar libertinoso. Jesus diz, com um olhar libertinoso. Aí ele diz, já adulterou no coração. Né? Então Judas colocou a vida dele nas mãos de Satanás, porque Satanás coloca o projeto para vender Jesus. Aí diz assim,
versículo 3: sabendo que o Pai tudo pusera em suas mãos, e que ele viera de Deus, e a Deus voltava, levanta-se da mesa, depõe um manto, tira o manto, e tomando uma toalha, cinge-se com ela, amarra aqui na cintura, né? Porque as túnicas eram longas, aí passar a baixar era ruim, porque é se cingir. Pegava a túnica, levantava um pouco. Por exemplo, uma mulher que está com um longo, quando ela vai correr, ela faz o quê? Levanta o longo para poder correr, né? O longo que eu digo vestido. Então Jesus levanta um pouco a túnica e cinge, amarra aqui, para que fique mais fácil para se abaixar, se levantar. É por isso que dizia, quando vocês forem comer a Páscoa, comam com o rim cingido. O que é o rim cingido? É estar de prontidão. São Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, vai dizer: se vestir da armadura de Deus, aí cingir vossos rins com a verdade. Cingir é estar preparado para a guerra, para a luta, né? Então Jesus se amarra para poder banhar os pés dos discípulos. Aí versículo 5, depois põe água numa... Oi? Falou? Depois põe água numa bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, e ao enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Chegando então Simão Pedro, que lhe diz: Senhor, ou melhor, chega então a Simão Pedro, que lhe diz, vai passando pelos apóstolos, quando chega em Pedro, Pedro diz: Senhor, tu lavar-me os pés? Respondeu-lhe Jesus: o que faço não compreendes agora, mas o compreenderás mais tarde. Disse-lhe Pedro: jamais me lavarás os pés, porque lavar os pés era serviço do escravo. Lembra? Jesus chegou na casa de Simão, o fariseu, para um jantar. Aí entra a pecadora, começa a chorar e a beijar os pés de Jesus, com as lágrimas lavava os pés e enxugava com cabelo. Aí Simão, o fariseu, diz assim: se ele soubesse quem é essa mulher que toca nele, jamais deixaria que ela tocasse nele. Porque uma prostituta, uma pecadora, não poderia jamais tocar num judeu. Por vários motivos. Porque se tivesse no período das suas regras menstruais, era considerada impura, não podia tocar no homem. Porque era uma pecadora pública, não podia tocar no homem. Aí Simão disse: se ele soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria nem tocar nela. Aí Jesus diz assim: Simão, existe duas pessoas que devem dinheiro. Uma deve 100 e a outra deve 50. Os dois não tendo como pagar, né? Ou melhor, o seu credor vai e perdoa a dívida dos dois. Aí ele diz: quem será mais grato a ele? Aí Simão, mestre da lei, entendido, vai dizer: aquele que foi perdoado a maior dívida. Aí Jesus diz: respondeste bem, pois esta mulher, eu entrei na tua casa e tu não me deste o ósculo santo, que era próprio dos judeus, beijar o rosto do outro. Shalom Adonai, beijava o rosto. Tu não me desse o beijo. Olha a aranha no teu pé. Aí, ó. Passou. Aí foi embora. Aí ele disse: eu entrei aqui, tu não me desse o ósculo santo. Essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de beijar meus pés. Eu entrei na tua casa e tu não me lavasse os pés. E ela lavou meus pés com as lágrimas. Eu entrei na tua casa e tu não ungisse minha cabeça, que era costume também ungir com óleo a cabeça daquele que chegava. O anfitrião recebia, ungindo com óleo. E ela ungiu com o perfume. Então, por isso Pedro diz: Senhor, tu não vai lavar meus pés, porque isso não é papel teu, tu não és escravo. Aí a gente vai saber um pouquinho mais à frente mais uma coisa que faz Jesus parecer um escravo, né? Jesus respondeu-lhe: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro lhe disse: olha,
não terás parte comigo. Aí vê Pedro, todo exagerado: Senhor, não apenas meus pés, mas as mãos e a cabeça. Ou seja, me dá um banho. Me dá um banho. Se é a condição para estar contigo, é tomar um banho aqui ou lavar os pés, não lave somente os pés, lava minhas mãos, minha cabeça, lava tudo. Aí veja o que Jesus diz. Jesus lhe disse: quem se banhou não tem necessidade de se lavar, porque está inteiramente puro. Vós também estáis puro, mas não todos. Ele falava de um. Ele sabia, com efeito, quem o entregaria. Por isso disse: nem todos estão puros. Depois que ele lhes falou, depois que ele lhes lavou os pés, retomou o manto, voltou à mesa e lhes disse: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, pois eu sou mestre e Senhor. Se, portanto, eu, o mestre e o Senhor, vos lavei os pés, também deveis lavar-vos os pés um dos outros. Dei-vos exemplo, para que, como eu vos fiz, também façais vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Se compreenderdes isto e o praticardes, felizes sereis. Não falo de todos vós, eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a Escritura: aquele que come o pão levantou contra mim o seu calcanhar. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Isso aqui o salmista Davi disse no Salmo 41, versículo 10. Quando Davi estava sendo traído, Davi disse, eu não lembro agora qual foi o seu amigo que o traiu. Davi disse: aquele que come comigo levanta contra mim o seu calcanhar. E Jesus usa a mesma expressão para falar de Judas: aquele que come comigo levanta contra mim o seu calcanhar. 40:10, né? Salmo 40:10. Ou 41, dependendo da tradução bíblica, né? Digo-vos isso agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Quando ele diz creais que eu sou, Jesus está aqui revelando para os apóstolos que ele é Deus. Moisés, quando foi chamado na sarça ardente, foi chamado para ir libertar o povo do Egito. Que foi que Moisés disse: Senhor, quando eu for, eu preciso dizer quem foi que me enviou. Que foi que Deus disse? Diga que eu sou, te enviou. Vocês lembram disso? Diga que eu sou, te enviou. Aí Moisés diz: mas Senhor, eu preciso de um nome. Um nome. Quando eu chegar lá eu tenho que dizer: fulano de tal me enviou. O que é que Deus diz? Diga que eu sou o que sou. Jesus, quando estava discutindo ali, né? Discutindo, quando eu digo, debatendo com os judeus. Os judeus disseram assim, porque Jesus falou que ele era maior do que Abraão. Aí os judeus disseram assim: tu não tem nem 50 anos? Como é que tu vistes Abraão? Aí Jesus diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse eu era. Ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é. Deus é. Se alguém chegar para você e dizer assim: Deus existe, você diz: não, não existe. Como assim não existe? Não existe. Porque o que existe pode deixar de existir. Mas Deus é. Ele não tem nem começo e nem fim. Ele é eterno. Ele é o grande eu sou, né? Continuando aqui, ele diz: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Aí, olha, a gente falou aqui rapidamente de Lutero, não foi? Que não aceitou a igreja, foi fazer a própria igreja. Aqui Jesus disse, olha, para os 12 apóstolos: quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Quem não recebe aquele que eu enviar, não me recebe.
Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim: quem vos ouve, quem vos escuta, a mim escuta. Dá para entender? É grande o mistério. Então aqui Jesus mostra o exemplo de servir, né? De servir ao outro, de servir. Ele que é Senhor, ele serve. Ele que é Senhor, ele serve. E a gente precisa aprender isso, meus irmãos. Então veja, Jesus se colocou como escravo. Vocês lembram, a gente não vai ler agora, mas vocês lembram de Judas? Quanto foi que Judas vendeu Jesus? Quantas moedas? 30 moedas. 30 moedas era exatamente o valor, o preço de um escravo saudável. Um escravo que estava pronto para trabalhar, para fazer tudo, era 30 moedas. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas. Judas vendeu Jesus a preço de escravo. Você lembra de José do Egito? Os filhos de Jacó pegaram o próprio irmão e venderam como escravo. Aquele José já era, aí sim, já era uma tipologia. O que é tipologia? Era uma imagem, uma figura do que iria ser feito com Jesus. Toda vez que você lê o Antigo Testamento, coloque Jesus, antes de ler, coloque Jesus. Em cada personagem coloque Jesus. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, no capítulo 5, que Jesus é o novo Adão. O primeiro Adão, ele diz, era carnal, mas o segundo Adão é espiritual, falando de Jesus, né? Quando Abraão sobe com Isaac para sacrificar Isaac, quando ele vai sacrificar Isaac, Isaac é o filho da promessa. Isaac é um símbolo de Jesus, o filho da promessa que iria morrer no nosso lugar, sacrificado. Deus poupa o filho de Abraão, mas faz o que aparecer no lugar? Um cordeiro. Aquele cordeiro era uma imagem de Cristo. Foi por isso que Jesus disse assim: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E como foi que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou? Quando ele estava sacrificando aquele cordeiro. E ali, por uma revelação divina, Deus faz Abraão ver Cristo sendo sacrificado. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viveu, meu Deus do céu, sei quanto, acho que 1000 e poucos anos antes de Jesus. Como é que ele ia ver Jesus? Como é que ele ia ver o dia de Jesus? Naquele sacrifício, ele viu o sacrifício de Cristo, né? Rapidamente, né? Que hora é? É 8h40. Eu só vou ler mais uma rapidamente aqui sobre a agonia de Jesus, a suprema agonia. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42. Marcos capítulo 14, versículos 32 ao 42. Vocês estão conseguindo pegar direitinho? Está conseguindo entender? Pronto, é importante isso, tá certo? São Marcos 14, versículo 32 diz assim: E foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. Esta palavra Getsêmani, ela é profética, certo? Porque essa palavra Getsêmani significa prensa da oliveira, prensa da azeitona, para extrair o azeite, o óleo. E como era que fazia para extrair o óleo? Era uma pedra que era talhada, bem talhada, certo? A pedra assim, uma pedra grande, aí eles talhavam redonda e talhava aqui dentro como se tivesse um prato. E aqui em cima pegava outra pedra maior, redonda, com um furo no meio, colocava uma peça de madeira e a pessoa ia empurrando aquilo ali e aquela pedra ia passando em cima das azeitonas, esmagando a azeitona. Porém aquela pedra era tão bem preparada
que ela esmagava a azeitona, mas não esmagava o caroço da azeitona. Lembra de Jesus na cruz? Disseram, olha, já está anoitecendo, já está chegando o sábado, não pode ficar aí na cruz. O que foi que fizeram? Quebra as pernas do primeiro ladrão, quebraram as pernas. Quebra as pernas do segundo ladrão, quebraram as pernas. Quando o soldado foi quebrar as pernas de Cristo, aí ele viu, já está morto. Aí ele disse, já está morto. Quando ele disse, já está morto, aí o outro soldado diz, então confirma. Aí joga para ele a lança, ele pega a lança e fura o peito de Jesus. Aí lá diz assim, para que se cumprisse a escritura, nenhum osso seu foi quebrado. Ele foi prensado, mas os seus ossos não foram quebrados. Então ele disse, eu sou, São João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira. O que é a videira? Né? A videira é a planta que dá a azeitona. Eu sou a videira verdadeira. E o azeite que é extraído dele é o Espírito Santo para nós. Então, e foram a um lugar cujo nome é Getsêmani. E aqui você já entende o que significa isso. Por isso, extrema agonia, angústia. Jesus foi prensado, machucado. São João, o profeta Isaías, no capítulo 53 do profeta Isaías, vai dizer assim, por suas chagas fomos curados, por suas feridas fomos sarados. Aí ele diz, o peso que estava sobre nós recaiu sobre ele. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Aí vai dizer, e não existia nenhuma aparência nele que atraísse a nosso olhar, não tinha beleza para atrair o nosso olhar. Então, ele diz, né? Ele disse a seus discípulos, permanecei aqui enquanto vou orar. Então Jesus vai orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a apavorar-se e a angustiar-se. Lembra que eu disse no começo que Jesus, segundo o autor da carta aos Hebreus, Jesus é igual ao homem em tudo, menos no pecado? Então Jesus sentiu medo, Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu a agonia. E a agonia era tão grande, versículo 34, e disse-lhes, minha alma está triste até a morte, permanecei aqui e vigiai. E indo um pouco adiante, caiu por terra e orava para que, se possível, passasse dele essa hora. Que hora? A hora da cruz. Continuando, e dizia, Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim esse cálice, porém, não o que eu quero, mas o que tu queres. Porém, seja feito não o que eu quero, mas o que tu queres. Ao voltar, encontrou-os dormindo e diz a Pedro, Simão, tu dormes? Veja, Jesus chama Pedro, Tiago e João, os seus mais íntimos apóstolos, para estar com ele no momento que ele mais precisava. E o que é que ele faz? Eles dormem. Talvez você já deve ter dito assim, no dia que eu mais precisei, ele não me apoiou. No dia que eu mais precisei, ela não me apoiou. No dia que eu mais precisava, que eu estava triste, eu estava querendo morrer para acabar aquela agonia, e ninguém, absolutamente ninguém, estava comigo. Aí é que você se engana, porque Jesus disse assim, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você nunca estará só. Ainda que o mundo todo nos abandone, você nunca estará só. Nunca, 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 né? Jesus continua, não fostes capaz de vigiar por 1 hora? Aí ele diz, vigiai e orai para não entrar em tentação. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
É isso que Jesus diz. Você quer ser santo? Então ore. A gente só consegue ser santo se a gente orar e vigiar. O que é orar e vigiar? É orar para pedir a Deus graça e ficar esperto, porque o diabo, São Pedro diz que o diabo é como um leão que fica ao nosso derredor, rugindo e procurando a quem devorar. Orar e vigiar, né? Versículo 39. E afastando-se de novo, orava dizendo o quê? Versículo 39, alguém lê para mim aí, a irmãzinha aqui, por favor. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Guarde isso. Jesus foi e orou, dizendo as mesmas palavras. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Quantas vezes a gente vai rezar o texto e a gente dorme, né? Quantas vezes a gente vai ler a Bíblia e a gente dorme? Por quê? Porque os olhos estão pesados de sono. Aí Jesus diz: e não sabiam que dizia-lhe. E vindo pela terceira vez, de novo, lê para mim aí o versículo 41, irmã. E vindo, 45 não, desculpa, 41. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levanta. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Judas, né? Estava para chegar. Lembra que eu disse, guarda aí. E ele foi e orou, dizendo o quê? As mesmas palavras. Tem gente que diz assim: por que é que você reza o texto? Oração repetitiva? Isso não tem futuro não. Já ouviu alguém dizer isso? Oração repetitiva. Tem um versículo da Bíblia que acho que foi, eu não decorei o nome de vocês ainda, ele falou aqui, é aquele Renato. falou, eu não sei qual é o versículo, mas ele falou que aqueles que oram, repetem as mesmas coisas, são tolos, alguma coisa assim. Aham. Eles usam justamente isso, esse pedaço da Bíblia, esse versículo, para dizer que nós somos tolos, porque a gente repete as mesmas coisas. É Mateus capítulo 6, se eu não estou enganado, que vai dizer isso. Ele diz: quando fores orar, a hora já está bem avançada, eu vou terminar, tá certo? Mas deixa eu só ver aqui se é, né? É no capítulo 6, eu só não estou lembrando agora onde é, né? Mas ele diz assim: quando fordes orar, não façais como os hipócritas, que ficam nas esquinas de pé, repetindo as mesmas palavras, pensando que é pela quantidade de palavras que serão ouvidos. Ele diz hipócritas. Então veja, isso aí não tem nada a ver com orar repetindo palavra. Ali ele estava falando de palavras tolas, palavras vãs. Eu vou procurar esse texto, vou botar lá no grupo do WhatsApp, direitinho, eu acho que é capítulo 6. Ali era palavras vãs, mas quando a gente reza o texto, não é palavra vã. É o credo, a nossa fé, é o Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou, é a Ave Maria que está na Bíblia. O anjo do Senhor anunciou a Maria: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí Isabel, quando recebe a visita de Maria cheia do Espírito Santo, diz: o Senhor é contigo. Bendita és vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Essas palavras, tanto a do anjo como a de Isabel, são cheias do Espírito Santo. Então não é palavra vã, né? Eu trouxe isso só para vocês entenderem, que a gente escuta muito dizendo isso, e às vezes a gente cai na tolice, mas não é mesmo, né? Então, meus irmãos, a gente conseguiu ver aqui a Santa Ceia, né? Jesus na Santa Ceia e a suprema agonia de Jesus. Não conseguimos ver mais, né? Porque eu quis falar um pouco com mais cuidado da Eucaristia, porque aqui está o centro da nossa fé, né?
O centro da nossa fé é a Eucaristia. O Papa São João Paulo II é uma carta que a gente usou na turma passada e a gente vai usar também, uma carta chamada Eclésia de Eucaristia, ou seja, a igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia é o cume da nossa fé, por isso eu quis demorar um pouco mais aqui. Mas eu acredito que deu para vocês entenderem essas duas partes. A primeira, a Eucaristia, né? A ceia, Jesus na ceia. Ali também Jesus não lava pés, sendo Deus, mas nos ensinando o que é ser servo. Mesmo sem ser servo, ele se fez servo, veio servir. E agora a gente vê Jesus como homem também, 100% Deus e 100% homem, sofrendo a sua agonia, sofrendo a sua angústia. E a gente consegue perceber, como estava na segunda leitura de ontem, ele que é o sumo e eterno sacerdote, lembra da segunda leitura de ontem? Não como os sacerdotes que ofereciam sacrifício pelo seu próprio pecado e o pecado dos outros, mas ele ofereceu de uma vez por toda o seu sacrifício, ou seja, o seu corpo e o seu sangue, e vai dizer lá que ele fez isso sabendo de tudo que nós passamos, porque ele sofreu as mesmas agonias que nós sofremos. E é por isso que Jesus passa por esse sofrimento do Getsemane. E a gente precisa ir colocando isso muito forte no nosso coração, porque a gente tem visto muita gente da igreja indo embora exatamente porque não conhece a igreja, não conhece a doutrina de Cristo, não conhece os ensinamentos de Cristo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.